de pensar sobre isso, como ficava na sua Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Teática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Eu sou o Charles e nós estamos aqui hoje com a Rafa Ancilheiro. Tudo bem, Rafa? Tudo bem com você, Charles? Tudo bem, muito bom ter você aqui com a gente para falar hoje sobre ectoplasmia sadia na juventude. Tema interessante porque a gente não aborda tanto na juventude a questão energética, né? Não é uma coisa que a juventude olha tanto. E a gente vai trazer então sobre o viés do paradigma consciencial essa interação mais sadia com a juventude, com as energias desde cedo, e aí sob o viés da ectoplasmia, tá bom? Então, para começar eu vou ler o mini currículo da Rafa. Ela tem 21 anos, é natural de Salto Veloso, Santa Catarina, reside em Foz do Iguaçu, Paraná, é graduanda em Ciências Biológicas, voluntária da Conscienciologia desde 2018 e atualmente é voluntária da Sinvex. Então, agora para começar a nossa entrevista, eu gostaria que você começasse falando, Rafa, o que é a ectoplasmia? Então, Charles, a ectoplasmia, ela é um exotuto, a energia, uma semimatéria que sai das nossas células e é capaz, assim, de fazer materializações, é capaz de fazer grande impacto energético e ela é de origem do corpo físico. Então, a pessoa ela tem esse ectoplasma, é a energia mais densa que é produzida pelas células. Ainda não se tem uma origem definitiva de onde vem o ectoplasma, mas existem algumas teorias em cima disso. E esse ectoplasma ele sai das nossas células, ele também atua no nosso corpo, então conforme a gente vai vivendo a gente usa ele, mas a saída da ectoplasmia, a ectoplastia, que é aquela que faz os poltergeists, as semimaterializações, mas que também é uma energia assim, muito útil e poderosa para quem sabe utilizar ela de forma assistencial, de forma cosmética e de forma a materializar no sentido de força de vontade, de colocar para frente aquilo que você quer fazer, dos seus objetivos pessoais. Entendi. Ah, bacana. Então é uma energia um pouco mais densa. Isso. E aí também, dependendo de como a gente usar, pode ajudar ou atrapalhar. Isso, exatamente. Entendi, legal. E qual foi a sua principal motivação para estar pesquisando sobre a ectoplasmia? Então, na época que eu conheci a ideia da ectoplasmia, na verdade a gente conhece assim com o filme lá da... Como é que é o nome da menininha lá que tem uma fitinha vermelha no cabelo? Poxa vida, não lembro. Matilda. Matilda. A gente vê, né, que ela faz os poltergeist lá, ela consegue movimentar aquilo. Isso tudo, assim, eu sempre achei, nossa, que legal. Que criança que não olha para aquilo e fica tipo, gente, agora eu vou fazer telecinese e tudo mais. E eu sempre tive interesse por esse termo ectoplasma. Mas eu fui me interessar, de fato, por estudar ele e as suas reverberações que ele teve em mim, mas quando eu comecei a voluntariar na Ectolab, e através de foi um convite, então, de uma amiga para estudar o processo do inversor ectoplasta, do impacto da ectoplasmia na INVEX, ou do impacto da INVEX na ectoplasmia. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais para tentar entender, assim, qual que são as variáveis, o porquê que era importante e tudo mais. Entendi. Ah, legal. Você comentou sobre a Ectolab, pode falar brevemente o que é a Ectolab? Bem lembrado. Então, a Ectolab é a Associação Internacional de Pesquisa em Ectoplasmia e Paracirurgia. Ela é uma instituição da Conscienciologia que hoje tem o foco de pesquisar a ectoplasmia e os efeitos dela e a paracirurgia. A ectoplasmia ela é usada na paracirurgia, que é chamada de cirurgia espiritual ou cirurgia espiritual é como eles chamam. E aí o pessoal usa a ectoplasmia doa a ectoplasmia para poder ajudar outras pessoas a melhorar, a poder estar utilizando aí as suas energias para poder fazer cura em outras consciências. Entendi. Ah, legal. E aí você também comentou então sobre essa questão do inversor ectoplasta. Você pode comentar o que é então essa técnica da INVEX que a gente aborda aqui dentro do voluntariado da Sinvex, para o pessoal que às vezes não conhece a técnica ainda? Então, a técnica da INVEX é a técnica de otimização máxima da vida humana. Que a pessoa, desde o início da vida, ela vai começar a evoluir, vai começar a melhorar e vai começar a vivenciar o paradigma consciencial. Mas eu acho que o fator principal é a pessoa começar a se melhorar e começar a ajudar outras pessoas. Dentro da Conscienciologia, assim. Entendi. Uma boa definição. Bom, então, a ideia de você começar a olhar para a tua ectoplasmia desde a juventude, desde cedo, né, aplicando a INVEX. Qual que você vê que é a importância de estudar a ectoplasmia desde a juventude?
Olha, eu acho que a ectoplasmia ela é primeiro um fator de autopesquisa. Então, você é ectoplasta? Então, como é que você descobre o que é ectoplasma? O que você é ectoplasta? A primeira coisa é estuda o que é ectoplasmia. Entende, né? O que é, quais são os sintomas de ter ectoplasmia, o que indica que eu tenho ectoplasma ou não. E a partir do momento em que a pessoa descobre que ela tem ectoplasmia, primeiro, ela já tem um ponto de autopesquisa, ela já sabe um pouco mais sobre si mesma. Segundo, a pessoa que ela é ectoplasta, além dela ela tem muita energia, ela tem muita influência nos meios onde ela vai estar. Ela pode não ter uma influência assim, tipo, aparece ou fala, mas ela tem uma influência energética. Uhum. E a pessoa que tem ectoplasma, ela consegue, facilidade de doar essa ectoplasmia, ela consegue tanto se intoxicar mais com a ectoplasmia, quanto melhorar muito mais os ambientes. Então, ela tem, de certa forma, um agente que leva a uma intensificação dos pensamentos e sentimentos. Então, as energias ficam muito mais impactáveis no ambiente. Uhum. Então, a pessoa começar a entender isso, ela começa a perceber como que ela impacta nos ambientes, como que aquela ectoplasmia dela está interferindo. E a INVEX, ela é uma técnica de autorresponsabilização. Então, você se responsabilizar por aquilo que você pensa, pelo aquilo que você sente e pelas energias que você exterioriza pelo ambiente, faz parte da técnica da INVEX. Você tendo a ectoplasmia, você tem consciência de que aquilo vai impactar muito mais o meio onde você está do que por si só você não ter a ectoplasmia. Uhum. Aí uma coisa interessante é que ter muita ectoplasmia, ter muita energia, é sinônimo de que a pessoa ela tem muita força de materialização de coisas. Então já é mais uma coisa para a pessoa pensar que assim, então se eu tenho essa capacidade de esterilizar essa ectoplasmia, quer dizer que muitas vezes eu já trabalhei em outras vidas com isso e que eu tenho muita força para conseguir fazer os meus objetivos pessoais, para conseguir concretizar. Uhum. E eu vejo que isso é muito importante para a técnica da INVEX, uma vez que ela é aplicada para o resto da vida da pessoa. Sim, faz muito sentido. Muito bacana. Acho que inclusive vale a gente também explicar, né, para o pessoal que está às vezes assistindo pela primeira vez, que nunca pensou talvez nessa questão de bioenergias. Dentro do paradigma consciencial, a gente também trabalha com a ideia da interação de nós, enquanto consciência, interagindo com bioenergias, né, ou energias que estão no ambiente e das outras consciências. Então, a ideia é que a gente comece a ter mais lucidez com relação a essa interação energética. Porque se você para pensar, por exemplo, se você muitas vezes está super bem, digamos, no teu pensamento emocionalmente durante um dia, você dormiu super bem, mas você entra em um lugar e fica defasado energeticamente, por exemplo, né? Então, isso pode representar alguma interação com alguma energia mais negativa. E a ideia é que a gente fique mais lúcido para isso, né? Que a gente comece a refletir para ver como que eu posso dominar minhas energias para interagir melhor com essas energias. Esse é só um exemplo, né? Aí vai também você não acreditar no que a gente está falando aqui, né? Ter suas próprias experiências e pesquisar um pouco mais sobre o tema se fizer sentido. Mas essa interação com a ectoplasmia é muito interessante também e importante, né? Do jovem olhar desde cedo. Que ainda, também pensando nessa questão que o jovem tem mais energia, né? Eu acho que isso também pode ficar um pouco mais potencializado e se não souber usar direito pode até trazer alguns prejuízos, né? Isso, e a ectoplasmia ela é uma ferramenta útil, né, a ser utilizada. Então, a programação existencial que nós fazemos antes de nascer, entende-se que a gente tem, na Conscienciologia a gente entende que muitas pessoas têm uma programação existencial que planejam essa vida, ela vai se basear nas ferramentas úteis que a gente tem. A ectoplasmia também é uma ferramenta assistencial. Uhum. Então, cabe aí ao inversor, a pessoa que está pensando em aplicar alguma técnica evolutiva, que está pensando em melhorar, em usar essas energias para poder fazer mais assistência. Então, existem muitas formas de estar utilizando isso, de estar trabalhando isso, mas a principal é a melhora íntima. Então, quanto mais você melhora, mais você consegue ajudar as outras pessoas. Bacana. Uhum. E qual que é a diferença principal? Você já comentou um pouco, né? Mas poderia dar alguns exemplos de uso sadio da ectoplasmia e da ectoplasmia patológica? Então, esse processo do uso patológico. Você fica com vários pensamentos negativos, você começa a se intoxicar com as energias. Com isso, você passa a ser... como é que eu posso dizer? Você passa a ser um cúmplice das consciências que estão ali, que já morreram, que estão ali ao redor de você, pensando mal também, e elas ficam ali juntos com essa intoxicação, então você prejudica elas e prejudica a si mesmo.
Outra coisa, o processo de ectoplasmia, ele pode ter níveis e níveis, mas existem níveis que a pessoa consegue prejudicar profundamente a outra pessoa com o uso da ectoplasmia. Então, alguém aí que está assistindo já deve ter ouvido falar na pessoa que é seca a pimenteira, na pessoa que tem inveja de começa a acontecer um monte de coisa, ou a pessoa que quer muito ter o pet da outra pessoa e de repente o pet passa mal, morre. Então, esse tipo de coisa pode acontecer pelo mau uso da ectoplasmia. E isso está muito ligado com a forma que a pessoa pensa e a forma como a pessoa age. Então, você vê, né, que ali o pensamento, ele tem um poder, que ele tem uma forma de atuar. E aí, você precisa olhar primeiro a sua intenção, se a sua intenção é ajudar ou não. Se a sua intenção é convencer a pessoa, porque às vezes você quer ajudar, mas você quer ajudar a convencendo. Então, você não tem o mínimo de respeito pela pessoa. E outra coisa, se você está disposto a se abnegar e doar essas energias pensando que aconteça o melhor para todo mundo, independente do que for. E essa doação, ela passa a ser muito assistencial. A ectoplasmia você pode utilizar muito bem para você fazer um campo, né? Montar, assim, exteriorizar as energias para o seu ambiente e desejar que tudo fique bem, que aconteça bem. Ela pode ser assistencial em vários níveis. Por exemplo, se a pessoa quer começar a ter um uso prático da ectoplasmia, é ela pegar uma plantinha. Então, você pega uma plantinha e começa a jogar energia para ela. Então, joga energia, pensa bem dela, pensa que ela vai crescer bonita e deixa a outra ali sem fazer isso. Uma do lado que você só rega, mas você não joga as melhores energias para ela. E começa a ver a diferença de crescimento, de saúde que tem nessa planta. Então, ali você já vai estar ajudando a plantinha. Então, você já começa a ver um início de esterilização mais positiva. E daí, dentro das formas, a principal é essa forma de pensar, a sua forma de agir, o seu exemplarismo pessoal. Mas a questão, assim, hoje existem, por exemplo, as dinâmicas parapsíquicas que você consegue doar, que acontecem em vários locais do Brasil. Existe a TENEPS, a técnica energética pessoal, que a pessoa vai lá, doa 50 minutos de energia todo dia, que aí é uma técnica que precisa de muito cuidado para a pessoa começar a aplicar, para ela ter certeza de que aquilo faz sentido. Existem exteriorizações espontâneas que você pode fazer. Então, tem muita coisa. Uma coisa que eu acho que também, às vezes, é ruim no uso da ectoplasmia é que, às vezes, a pessoa tem muita boa intenção, muita vontade, mas ela não sabe se limpar energeticamente das energias patológicas que ela acaba pegando por ter boa intenção. Então, às vezes má intenção também, mas ela vai... Por exemplo, eu vou conversar com você, Tia, e você não tá muito bem. E aí eu vou lá, jogo energia pra você, você fica bem. E aí eu pego e absorvo aquela energia que não tava boa, vou pra casa, não sei o que eu faço com aquela energia e ela continua ali. Com o tempo, isso vai gerando uma síndrome de burnout, isso vai gerando uma saturação, uma intoxicação energética. Então, não basta ter só boa intenção, precisa saber se limpar, desassimilar as energias que estão ali. E aí existem várias técnicas para isso. A principal é a técnica do estado vibracional, a técnica da mudança do bloco pensênico e também você tentar se conectar com os amparadores para fazer um encaminhamento daquelas energias que não estão positivas que estão ali. Então, eu acho que esse discernimento de que assim não basta boa intenção e vontade, ela é bem importante, porque existem muitos profissionais da saúde, muitos professores que eles têm ectoplasma, que eles têm vontade de ajudar, mas eles ficam com uma estafa gigante depois de ter ajudado, porque eles não conseguem trabalhar com o processo de desassimilar as energias patológicas que estão ali no corpo. Faz bastante sentido. A gente pode pensar até, inclusive, às vezes, na própria sociedade, por exemplo, o psiquiatra. A psiquiatria é uma especialidade da medicina em que o médico constantemente ele lida com pessoas que vão ter problemas majoritariamente mentais, né? Que vão ter essa reverberação somática, mas se pensar nessa questão de energias, muitas vezes as energias também são patológicas. Sim. E aí, o psiquiatra, se não souber desassimilar, né, um exemplo, pode vir a ter alguns acometimentos energéticos dele mesmo, né? A gente vê alguns casos, inclusive, de psiquiatras que acabam ficando loucos, né, com problemas mentais. Eu penso que justamente por não saber fazer essa desassimilação, né? Sim, e nem dentro do trabalho também, mas tem casos, por exemplo, a pessoa, às vezes, ela é religiosa, ela vai ali no centro espírita, e aí ela vai lá, recebe um passe. O que a pessoa recebe um passe? Ela recebe um pouco de energia positiva, ela dá uma limpada, e aí aquela pessoa que deu o passe, ela assimila essas energias, ela puxa pra ela.
Se essa pessoa que absorveu as energias não sabe lidar, ela vai ficar o tempo todo se intoxicando, e ela nem percebe. Por isso a importância desse discernimento, assim. Sim. E gera, assim, vários problemas de saúde, assim. Ah, faz muito sentido. Legal. Você, inclusive, comentou sobre a TENEPS, né? A gente, inclusive, tem um teatro gravado sobre a antecipação da TENEPS, né? A gente vai deixar aí também na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada, porque é uma técnica bem interessante de pensar em se organizar para aplicar também desde a juventude, que vai ajudar nesse domínio energético, né, da ectoplasmia, dentre outros pontos. E também acho que vale destacar que tem a própria dinâmica, você comentou das dinâmicas parapsíquicas, tem a própria DIP, a dinâmica intraassistencial de paracirurgia, que também ocorre toda sexta-feira, aqui presencialmente em Foz do Iguaçu, e também tem o site da Ectolab que dá para acessar, né, para você se inscrever na paracirurgia, né? Isso. Tem, acho que em São Paulo também, em Santa Catarina, que o pessoal faz a DIP. Ah, legal. Mas vale olhar no site da Ectolab e verificar com o pessoal. Fazer a paracirurgia, assim, é um experimento bem interessante. Não quer dizer que a pessoa às vezes vai ter cura de uma patologia ou coisa do tipo, mas é interessante porque mesmo que eu, por exemplo, já fiz com o intuito de melhorar o ambiente da onde eu estava. Eu tinha acabado de me mudar para Foz e tinha muito ataque de consciência. Que elas não gostaram muito de eu ter me mudado para Foz, e eu fiz uma paracirurgia para conseguir limpar o ambiente energeticamente. Então, tipo, a paracirurgia, ela por si só tem vários usos que são muito assistenciais, não necessariamente só o processo da cura de enfermidades físicas, assim. Entendi. Muito bom. E agora eu queria, então, entrar um pouco mais na sua casuística. Como é que foi para você se reconhecer enquanto como assim, ectoplasta? Como que foi? Em que sentido, Charles? Por exemplo, como é que foi o processo de você entender como é que funcionava a tua ectoplasmia e o que você fez para qualificar isso de maneira positiva? Tá. E como foi para entender? Eu acho que a primeira coisa foi realmente estudar um pouco sobre a ectoplasmia, observar os feedbacks que as pessoas me davam. Então, eu fazia dinâmica, fazia atividade geral na Ectolab, e o pessoal falava sobre ter muita ectoplasmia. E aí eu comecei a estudar os sinais e sintomas da ectoplasmia, então eu vi que eu tinha vários desses. E tiveram algumas questões assim mais peculiares que às vezes podem acontecer com uma pessoa, mas que se não ocorrerem não quer dizer que a pessoa não tenha ectoplasmia. Então, já aconteceu de ter poltergeist em casa, mas daí, tipo, pode ser outro membro da família também. Mas já aconteceu de um processo de ter essas coisas assim, de quebrar coisa, quebrar vidro, a lâmpada queimada, nada. Então, em situações que eu estava mais estressada, esse tipo de coisa que demonstra que a energia está desequilibrada e que está dando ricochete para todo quanto é lado. Então, isso já foi um grande indicativo. E aí, como é que eu fui fazendo para qualificar? Foi dentro de primeiro, começar a entender mais sobre autodomínio energético, então trabalhar mais com energia, fazer mais manobra energética e também a questão de qualificar a pensenidade. Então, reduzir sentimentos de inveja, competitividade, de pensar mal dos outros, cuidar no momento de pensenizar, tentar melhorar o ambiente da casa. Isso tudo foi ajudando a qualificar, ter menos acidentes de percurso, ter menos... no caso, em casa não tem esses casos de poltergeist, mas quando eu morava antigamente na outra casa tinha, então isso tudo foi ajudando, melhorando com a intencionalidade e melhorando com a forma de pensar. Então, sempre quando eu percebo que estou pensando mal de alguém, já corto o pensamento e penso bem da pessoa. Então, tipo, isso tudo foi qualificando. Não quer dizer que eu esteja 100% qualificada dentro da ectoplasmia, mas isso já ajudou. Outra coisa... exercício físico, isso também ajudava, porque a ectoplasmia, como energia do corpo físico, você precisa estar o tempo todo cuidando do corpo para poder ajudar, para poder deixar essa ectoplasmia solta, com vigor, com bastante energia. Então, isso também ajuda, a questão da alimentação, são questões que interferem na ectoplasmia. E uma questão interessante, até legal contar a casuística, que é muito importante cuidar do corpo, porque eu já percebi assim, que uma vez eu estava com uma dor no fígado muito grande e eu fui fazer uma dinâmica. E nessa dinâmica eu estava como doadora de energias. E aí eu percebi que doava energia por todo o meu corpo, menos naquele órgão que estava doente. Porque como é que eu vou ajudar outra pessoa que a pessoa está extrafisicamente ali, com alguma doença no corpo, precisando regenerar aquele órgão, regenerar aquela parte, daí
Quando a gente trabalha com ectoplasmia, o seu corpo, ele muitas vezes ele serve de molde para ajudar aquelas consciências. E aí, quando ela acopla comigo, o meu fígado que tá ruim, ele não vai ajudar o outro fígado. Sim. Se o caso for um problema no fígado, né? Mas, por exemplo, se às vezes a consciência ela tá sem uma mão, e aí você, porque morreu em algum trauma, alguma coisa do tipo, e aí quando ela junta, né, quando ela se aproxima do seu corpo, as suas energias ajudam a pessoa a regenerar lá, o espírito, né, o corpo da pessoa, o corpo espiritual, o corpo energético da pessoa, que a gente chama de psicossoma. Corpo emocional, no caso, psicossoma. Então, mais um ponto, assim, da importância do cuidado somático, assim. Entendi. Legal. São todos esses fatores. É bem importante. Se vai envolver energias que interagem diretamente com o soma, faz sentido eu ter um cuidado somático mais acentuado, desde cedo, né? Legal. E assim, além dessas ferramentas, né, dessas posturas que você comentou, você voluntariou um tempo na Ectolab, né, instituição que a gente comentou sobre ectoplasmologia. E você poderia então comentar como é que ter voluntariado numa instituição que trata, pesquisa especificamente sobre a ectoplasmia, ajudou você a lidar com a tua ectoplasmia? Eu acho que principalmente o acesso ao conhecimento, né? Então, na época, uma das áreas que eu voluntariava mais era no Diálogos Online, que inclusive Diálogos Online é o canal deles, onde eles fazem lives. Era um quadro onde eles faziam lives sobre a ectoplasmia. E aí lá eu aprendia muito sobre o que é ectoplasmia e quais são os efeitos e as suas consequências. Então, isso ajudou muito. Outra coisa, participar de dinâmicas. Então, quando tinha presencial, tinha várias dinâmicas que a gente conseguia estar trabalhando com esse processo da ectoplasmia, da doação. Então, conhecer a técnica e ver outras pessoas que estavam muito mais saudáveis do que eu no processo ectoplásmico. Então, tem várias pessoas que eu olhava lá e eu sentia a homeostase da pessoa, sabe? E eu ali, cheia de conflito, cheia de dor física, um monte de coisa. Aí a pessoa tava super bem, assim, aí eu ficava tipo, eu quero... Como é que eu faço? Daí cola na pessoa, conversa, vê como ela tá. Tem também uma coisa, eu não sei se eles ainda fazem essa atividade, né? Mas vale a pena entrar no site pra olhar, que é uma preceptoria em ectoplasmia, ou em bioenergias, alguma coisa assim. Então, que você traz ali questões que você quer trabalhar com as bioenergias, que você quer trabalhar com o processo energético de forma geral, e aí eles te ajudam a orientar sobre pra que caminho que você vai, aonde que você mexe. Então, isso aqui é realmente assim, bem interessante. Acho que esses pontos são principais, o exemplarismo e o acesso ao conteúdo intelectual ali, né? Que massa. Porque eu, querendo ou não, voluntariei quando eu fiquei mais perto do público, foi durante a pandemia. Sim. Com o pessoal da Ectolab, assim. Antes tinha, só que quando eu tinha um pouquinho mais lucidez para pesquisar, foi durante a pandemia. E aí, o contato era mais virtual, então não tinha contato corpo a corpo, sabe? Entendi. Fazer as paracirurgias também, ajudaram assim também. Bastante. Legal. Também já fiz algumas paracirurgias. Os impactos que a gente começa a perceber depois são bem interessantes, né? Sempre refletir. Porque começa a fazer sentido, né? Você vê que, de fato, não é algo que você está ali só para passar tempo. Você está realmente se curando com o passar do tempo, né? Mas, obviamente, que nem você comentou, não é algo milagroso. Né? Vai muito mais na nossa qualificação e isso entra como uma ferramenta de auxílio, né? Sim, são casos e casos. Legal. E além disso, né, de ter voluntariado na questão da Ectolab, você também escreveu, né, sobre o verbete inversor ectoplasta. Como é que você considera que ter escrito o verbete ajudou a você qualificar a tua ectoplasmia? Eu acho que me ajudou um pouco a recuperar unidades de lucidez de quem eu era antes de nascer. Então, me ajudou a ter mais autoconscientização dos efeitos da ectoplasmia, de quem eu era, de quais são as necessidades, e qual, tipo assim, de você se cuidar. Do alto potencial da ectoplasmia, de não se vitimizar perante os assediadores, porque querendo ou não, o assediador, ele não tem o corpo físico. Então, em tese, ele não tem tanta força energética que nem você. Então, assim, você não vai mandar em mim, sabe? Sim. O assediador não vai montar em mim, a assediadora a gente chama que é uma consciência, que ela já não tem mais o corpo físico e que ela tá ali te causando mal de alguma forma. Às vezes ela até tá bem intencionada, mas ela tá de alguma forma ali te incomodando, atrapalhando. Então, que você já não vai ser mais cúmplice disso. Então, tipo,
reduzir o processo de permissividade, de ser permissivo, melhorar um pouco a qualidade da assistência. Então, tipo, aos poucos, o verbete me ajudou mais nisso. E também a ter mais cognição sobre a ectoplasmia, sabe? Porque, querendo ou não, você lê uma coisa é diferente de você organizar o pensamento. E o verbete eu vejo que ajuda muito nisso. Sim. Você organizar e compilar o pensamento em cima de algo. Uhum. Ah, que legal. A escrita de verbete geralmente ajuda você a ter uma visão de conjunto maior. Não só de verbete, né? Mas, em geral, a escrita vai fazer você colocar as ideias no papel e expandir aqueles temas. Então, e organizar, assim, a ideia. Faz muito sentido. Bom, e além disso, você, então, aplica a técnica da INVEX, né? A gente está trazendo aqui, inclusive, a gente já trouxe no começo. E como que você vê, de maneira geral, que a técnica da INVEX ajudou ou tem ajudado você a qualificar a tua ectoplasmia? Eu acho que a técnica da INVEX foi o que mais me ajudou a qualificar a ectoplasmia. Porque entender que eu sou ectoplasta é uma coisa. Entender que eu tenho uma programação existencial, que eu tenho coisas a fazer, que eu tenho coisas para recompor, que eu tenho que melhorar, foi a questão mais séria. Aí eu venho voluntariar na Sinvex, tem um monte de gente aqui super madura, um monte de gente super bem, tem os cursos, tem as atividades. Então, aos poucos, aplicar a técnica da INVEX tem me ajudado a me qualificar e me tirar um pouco da zona de conforto, tá me auto-enfrentando mais, assumir mais quem eu sou. Então, eu acho que o ponto de assumir mais é a questão mais séria. Então, assume que você é intermissivista, assume que você tem uma programação existencial, assume que você tem autorresponsabilidade sobre a sua vida. Deixa de ser aquela menina, sabe, que tem medo, você agora é uma mulher, você tem suas responsabilidades. Eu acho que a técnica da INVEX, ela tem muito disso, da assunção da responsabilidade. E aí você assume responsabilidade sobre muitas coisas, sobre a própria ectoplasmia, sobre a sua autocapacidade de realização, sobre o seu grupo evolutivo e tudo isso, assim. Eu acho que a INVEX, o mais sério é esse processo de autorresponsabilização mesmo. Sim. Também concordo, assino embaixo, faz muito sentido. E então, chegando na nossa reta final, qual dica final que você daria para o pessoal que está nos assistindo, que quer desenvolver uma ectoplasmia sadia na juventude? Trabalha com energia, aplica INVEX e qualifica os seus pensamentos, seus sentimentos, suas energias e sua pensionização. E sempre que você puder, participe de atividades em grupo que tenham pessoas que estão melhores, que tenham pessoas que estão piores, que tenham pessoas que façam uma diferenciação, que seja um ambiente amparado e que você consiga aí tá entendendo a sua ectoplasmia, entendendo o seu modo de funcionar. Então, as atividades em grupo são o que mais vai te ajudar a você se entender enquanto consciência individual, que é um paradoxo, mas é porque o tempo todo você está se expondo, recebendo feedback e pensando naquilo que você está fazendo, sabe? Então, mas é isso, assim. Trabalhe as energias, participe de atividades, estude e qualifique seu pensamento, assim. Muito bom, ótimas dicas. Beleza, mais algum ponto que a gente não tratou, que você acha que a gente pode abordar? Olha, eu acho que a princípio é isso. E, de forma geral, acho que eu recomendo o pessoal procurar nos nossos sites, ver se tem artigos, procurar verbetes para estudar. E também acessar aí o canal da Ectolab, assinar as atividades da Ectolab para o pessoal conseguir ter acesso às informações de lá e entender um pouco mais sobre o processo de ectoplasmia por si só. Bom, muito bom. Tem uma série de vários temas aí no YouTube, né, na internet em geral, sobre a Conscienciologia, sobre várias especialidades, a ectoplasmologia, a invexologia, né? Então fica aí a critério de você que está nos assistindo aí em casa, conseguir aprofundar nos assuntos que você tiver mais interesse. Então, beleza. Então, pessoal, nós chegamos ao final de mais um Teática Inversiva. Agradeço por ter acompanhado a gente até aqui. Lembre de deixar o like, deixar nos comentários também possíveis sugestões de melhora do quadro do Teática Inversiva, compartilhar o vídeo com pessoas que possam ter interesse em dominar melhor as energias, a ectoplasmia desde cedo, que se interessem pelo tema da ectoplasmia. E também, claro, se inscrever no nosso canal. O nosso canal da Sinvex no YouTube tem vídeos semanais, tem uma série de conteúdos já muito relacionados com a INVEX e as energias, INVEX e hábitos sadios durante a juventude, todos os tipos de temas para vocês compreenderem um pouco mais sobre a técnica da INVEX, tá bom? Então, a gente se vê no próximo Teática Inversiva. Mais uma vez, muito obrigado, Rafa, pela presença. Obrigada, Charles. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.